Eu era uma enfermeira em um hospital antigo e sombrio. Via algo inquietante no ar naquele lugar. Uma sensação que nunca pude ignorar completamente. Mas nada poderia ter me preparado para o terrível evento que aconteceu naquela noite fatídica. Era tarde da noite e eu estava terminando meu turno. Exausta, dirigi-me ao elevador no final do corredor para descer ao estacionamento e finalmente voltar para casa. O silêncio era opressivo, com apenas o zumbido distante das luzes fluorescentes e o eco ocasional de passos. Quando as portas do elevador se abriram, dei um passo hesitante para dentro. Mas antes que eu pudesse apertar o botão do térreo, uma voz sussurrou meu nome. Lúcia. Virei-me rapidamente olhando para o corredor vazio. Não havia ninguém ali, apenas as paredes frias e sem vida do hospital. Meu coração começou a bater mais rápido e uma sensação de inquietação se apoderou de mim. Quem está aí? Sussurrei, olhando em volta. Ninguém respondeu e eu hesitei por um momento. A voz parecia vir de lugar nenhum, como se o próprio ar a estivesse transportando até mim. Sacudi a cabeça e me virei de volta para o painel do elevador, pronta para apertar o botão do térreo e sair dali. Mas então a voz sussurrou novamente, mais insistente desta vez. Desça. Aquilo não fazia sentido. Eu deveria estar indo para casa, não para o subsolo. Mas a voz tinha um poder estranho, algo que me impulsionava a obedecer, como se eu estivesse hipnotizada. Sem pensar, apertei o botão do porão. O elevador começou a se mover, descendo cada vez mais fundo no interior do hospital. O som do motor era ensurdecedor, e a sensação de queda livre me fez segurar firme no corrimão. Quando as portas finalmente se abriram, meu coração gelou. Eu estava em um porão abandonado do hospital, um lugar que eu não deveria conhecer e que ninguém jamais deveria visitar. O cheiro de mofo e decadência enchia o ar, e a escuridão era sufocante. Uma única luz fraca piscava em uma das paredes, revelando um cenário que parecia saído de um pesadelo. Ao meu redor, eu via prateleiras empoeiradas com equipamentos médicos antigos, macas enferrujadas e uma atmosfera de abandono que me arrepiava até os ossos. Eu sabia que não deveria estar ali, mas a voz insistente do elevador ainda ecoava em meus ouvidos. Eu não tive escolha senão caminhar pelo porão, com a sensação de que algo terrível estava me observando nas sombras. As paredes pareciam fechar-se ao meu redor, e eu estava completamente perdida em um labirinto de salas escuras e sinistras. Foi então que ouvi a voz novamente, desta vez mais próxima, quase ao meu lado. Lúcia. Virei-me rapidamente, mas a visão que me cumprimentou me fez soltar um grito de horror. Diante de mim, uma figura pálida e enigmática emergiu das sombras, seus olhos vazios e mãos estendidas em minha direção. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma. Eu não esperava sobreviver àquela noite. Corri em desespero, voltando para o elevador que me trouxera até aquele pesadelo. O elevador parecia estar esperando por mim, como se fosse a porta de escape de uma prisão infernal. Apertei o botão do térreo com todas as minhas forças. O elevador começou a subir, levando-me de volta à superfície do hospital. Quando as portas se abriram, me vi de volta ao corredor onde tudo começara. Estava tremendo e em pânico, mas finalmente livre daquele porão amaldiçoado. Nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite. As palavras seriam insuficientes para explicar o terror que vivi. Desde então, evitei o elevador do hospital a todo custo, sempre subindo e descendo as escadas, recusando-me a ceder ao chamado sussurrante que me levou à beira da escuridão. E sempre, quando estou sozinha no corredor silencioso, sinto como se algo invisível ainda me observasse, esperando pelo momento em que a voz sussurrante voltará para me arrastar de volta ao abismo do qual escapei por um triz. Eu sou a doutora Isabela Oliveira.
uma psiquiatra dedicada ao estudo e tratamento de transtornos mentais. Ao longo dos anos, testemunhei muitos casos intrigantes, mas nada poderia ter me preparado para o terror que vivi na noite de 11 de abril de 2017. Meu paciente, Daniel, havia sido diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade. Era um caso complexo, mas eu estava determinada a ajudá-lo a recuperar sua sanidade. As sessões com Daniel eram frequentes, mas naquela noite, algo deu errado. Algo sobrenatural. Eu estava sentada em minha poltrona de couro, olhando para Daniel enquanto ele estava em transe. Sua voz era suave e tranquila, uma das personalidades alternativas emergindo para se comunicar comigo. Tudo estava indo como de costume, até que, de repente, a atmosfera na sala mudou. Uma sensação de frio intenso varreu o ambiente, e a luz das velas que normalmente usávamos começou a piscar violentamente. Meus pelos se eriçaram, e algo me dizia que algo estava errado, terrivelmente errado. Fiquei imóvel, presa naquela situação surreal. Então, uma voz sombria e desconhecida emergiu de Daniel. Não era uma voz humana. Era gutural, rouca, carregada de um mal inominável. Arrepios percorreram minha espinha enquanto eu assistia impotente. Você não deveria estar fazendo isso, doutora Oliveira. A voz rosnou, um sorriso perverso e invisível pairando no ar. Você pensou que poderia curá-lo, mas não sabe nada, e agora vou revelar o que você esconde. Meu coração martelava no peito enquanto eu tentava manter a compostura. Como essa voz sabia meu nome? Como podia conhecer meus segredos mais profundos? O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu engolia em seco e respondia com a voz mais firme que consegui reunir. Quem é você? O que você quer? A risada demoníaca que ressoou na sala foi de arrepiar os ossos. Eu sou aquele que sempre esteve aqui, observando, esperando. E o que eu quero? Oh, minha querida doutora, eu quero a sua alma. A presença maligna parecia se aproximar e meu corpo tremia de medo. Eu tinha que fazer algo, tomar o controle da situação. Mas como? Eu não tinha treinamento para lidar com algo tão obscuro e sobrenatural. Você não pode me ter! Eu gritei, reunindo toda a coragem que tinha. Eu sou uma pessoa de bem, só quero ajudar meu paciente. A sala foi tomada por uma rajada de vento gelado, extinguindo as velas. A escuridão me envolveu e a voz sinistra sussurrou em meu ouvido. Ninguém pode ajudá-lo, Dr. Oliveira. Ele é meu. E então, como se nada tivesse acontecido, a sala voltou ao normal. As velas se acenderam novamente e Daniel estava ali, como sempre. Mas eu sabia que algo terrível estava à espreita nas profundezas da mente dele, algo que eu nunca seria capaz de compreender ou combater. A partir daquela noite, os eventos sobrenaturais se tornaram mais frequentes. A voz sombria e desconhecida continuava a me atormentar, revelando segredos cada vez mais sombrios. Eu me tornei uma prisioneira de um pesadelo que não parecia ter fim. Aquela noite estava diferente das outras noites. Eu estava de plantão, como sempre, mas algo estava errado no ar. Uma sensação de inquietação me acompanhava enquanto eu fazia a minha ronda de rotina pelos corredores escuros e silenciosos. Foi quando eu percebi. Quando passei pelo corredor que dava para o pátio do hospital, algo estranho chamou minha atenção. Eu vi rostos pálidos, desfigurados pela penumbra, pressionados contra o vidro das janelas. Eram figuras indistintas, silhuetas humanas escuras que murmuravam palavras ininteligíveis e me observavam com olhos vazios e famintos. O frio na minha espinha era insuportável. A primeira reação foi pensar que era apenas minha imaginação, o cansaço de uma noite agitada no hospital. Mas não podia ser. Os rostos nas janelas estavam lá, distintos e inegáveis. Eles pareciam sem vida, mas seus olhos, ou o que restava deles, brilhavam com uma estranha e inquietante luz. Com passos vacilantes, aproximei-me da janela mais próxima. Os rostos continuavam ali,
grudados no vidro, como se estivessem desesperadamente tentando se comunicar comigo. Seus murmúrios eram angustiantes, um som que se arrastava pelo meu corpo como um arrepio. Eu não conseguia entender o que eles diziam, mas sentia a agonia e o sofrimento em suas vozes abafadas. Tentei afastar os rostos das janelas, mas era como se estivessem colados, resistindo aos meus esforços. Eles continuavam a me encarar com uma intensidade que era quase hipnótica, e eu me perguntava o que eles queriam de mim. A noite parecia durar uma eternidade, enquanto eu vagava pelos corredores do hospital, encontrando os rostos em cada janela que passava. Não importava o quão rápido eu andasse ou quão longe eu fosse, eles estavam sempre lá, murmurando e me observando. Eu me sentia aprisionado em um pesadelo, incapaz de escapar dos olhos vazios e das vozes inquietantes. A linha entre a realidade e a loucura estava se desfazendo, e eu não sabia mais o que era real. Finalmente, quando a luz do amanhecer começou a quebrar a escuridão da noite, os rostos nas janelas desapareceram. Eu estava sozinho novamente, cercado pelo silêncio do hospital. Mas a memória dos rostos pálidos e de seus murmúrios ininteligíveis nunca me deixou. A sensação de despertar foi lenta e nebulosa, como emergir de um sonho profundo. Minha mente estava turva e confusa, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Tentei mexer meu corpo, mas logo percebi que estava completamente paralisado, preso a uma mesa de cirurgia fria e metálica. Meu coração começou a acelerar, e o pânico se apoderou de mim quando percebi que não podia nem mesmo mover os olhos. Eu estava totalmente impotente, à mercê de algo terrível que estava prestes a acontecer. Olhei em volta, e a cena diante de mim era um pesadelo. A sala estava banhada em uma luz cirúrgica brilhante, e médicos usando máscaras e aventais estavam posicionados ao meu redor. Suas vozes eram abafadas pelo som dos instrumentos cirúrgicos metálicos que estavam sendo preparados. Eu não conseguia ouvir o que eles diziam, mas o medo e a ansiedade eram palpáveis no ar. Os médicos começaram a se inclinar sobre mim, suas mãos segurando bisturis e outros instrumentos afiados. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, mas era incapaz de fazer qualquer coisa para impedir isso. Meu corpo estava imóvel e uma sensação aguda de desespero tomou conta de mim. A primeira incisão foi feita e eu senti a dor aguda e intensa rasgando meu corpo. Eu queria gritar, queria implorar por misericórdia, mas nenhum som escapou dos meus lábios. Eu estava preso em meu próprio corpo, consciente de cada corte e manipulação enquanto os médicos continuavam a cirurgia. A dor era insuportável, uma agonia inimaginável que parecia não ter fim. Cada incisão, cada sutura, eu sentia como se estivesse sendo arrancado de dentro para fora. Lágrimas invisíveis escorriam dos meus olhos e minha mente estava inundada de terror e desespero. A cirurgia continuou por uma eternidade e eu me perdi na agonia insondável do meu próprio sofrimento. Eu queria que aquilo acabasse, desejava desesperadamente que a morte viesse me libertar daquela tortura interminável. Finalmente, quando eu pensei que não aguentaria mais, a cirurgia chegou ao fim. Os médicos começaram a se afastar e a luz cirúrgica começou a diminuir. Minha visão ficou turva e a consciência começou a desvanecer lentamente. A escuridão do inconsciente me abraçou como um alívio bem-vindo após o tormento inimaginável da cirurgia. Parecia que eu estava mergulhado em um sono profundo, e durante um breve momento, a paz substituiu a agonia. Eu ainda estava paralisado, mas a dor insuportável havia desaparecido, e eu não conseguia sentir nada além de uma sensação de alívio. Então, como se um véu estivesse se levantando, minha consciência começou a retornar. O quarto ao meu redor estava mergulhado na penumbra, com uma luz fraca vinda da janela próxima. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava em meu próprio quarto, na minha própria cama. Confuso, comecei a mexer os dedos das mãos e dos pés, testando minha capacidade de movimento. Eu podia me mover. As lágrimas começaram a inundar meus olhos quando percebi que estava de volta ao controle do meu próprio corpo. Foi quando uma dor excruciante explodiu em minha barriga. Um gemido involuntário escapou dos meus lábios enquanto eu me contorcia de dor.
Eu levei a mão até a barriga e, quando a puxei de volta, meus dedos estavam manchados de sangue. Terror tomou conta de mim enquanto eu olhava para baixo, e meu coração quase parou. Havia cicatrizes frescas e sangrentas em minha barriga, marcas cirúrgicas que não estavam lá antes. A realidade cruel começou a se impor sobre mim, e meu corpo tremia de pavor. Eu nunca havia passado por uma cirurgia na vida real. Aquilo não podia ser real. A lembrança daquela experiência horrível, da dor agonizante e da sensação de estar completamente paralisado, tudo aquilo não podia ter acontecido. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Aquilo não tinha sido um sonho comum. Algo maligno e sobrenatural estava em jogo. Algo que tinha o poder de cortar meu corpo durante um pesadelo. Algo que era muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. Enquanto eu lutava para entender o que havia acontecido, a dor em minha barriga persistia, uma lembrança constante daquele pesadelo aterrorizante. Eu sabia que estava sozinho em meu quarto, mas senti como se alguma presença maligna ainda estivesse por perto, observando e esperando nas sombras.